A vida se encolhe ou se expande na proporção da sua coragem. Essa é uma das frases que eu mais gosto, porque eu acho que ela ajuda a explicar por que algumas seletas pessoas têm vidas grandes em todos os sentidos possíveis, no quesito material, emocional e espiritual, enquanto outras pessoas, talvez a maioria delas, levam vidas pequenas, também em todos os sentidos. Existe um fator muito fundamental que influencia muito a sua vida e a qualidade de vida que você tem, ou a falta dela. Esse fator é capaz até mesmo de prever até que ponto você sente satisfação na sua vida pessoal e profissional. Ele é capaz de determinar a sua efetividade e a sua performance, ou falta delas, o quanto você é capaz de atingir os seus objetivos e o quanto, ao contrário, você fica apenas paralisado e procrastinando, dia após dia. A primeira pessoa que inventou que o ser humano é uma criatura racional não fazia ideia do que estava falando. Isso é só uma desculpa inventada por pessoas que se sentem desconfortáveis com as próprias emoções. A psicologia e a neurociência já comprovaram que nós somos criaturas feitas primariamente de sentimentos e emoções. Você, quer você queira, quer não, é controlado pelas suas emoções a maior parte do tempo, como uma marionete, dia após dia, de maneiras que você nem mesmo percebe, porque são inconscientes. São as suas emoções que ditam os seus gostos, as suas opiniões, as suas crenças, as suas decisões, tanto do dia a dia quanto as decisões grandes da vida, como qual curso de faculdade você vai fazer. São elas que ditam de maneira geral o que você faz ou deixa de fazer na sua vida. Nós gostamos e temos uma tendência de pensar que nós tomamos as nossas decisões de maneira puramente racional e objetiva, observando e pesando os fatos externos de maneira fria, até chegar a uma conclusão lógica. Mas, novamente, a neurociência já derrubou essa suposição tão fundamental da racionalidade humana. O que geralmente acontece com a nossa tomada de decisões é exatamente o contrário disso. Nós, a priori, tomamos uma decisão, em grande parte, inconsciente, originada de impulsos emocionais, instintivos ou intuitivos, e depois disso nós fabricamos uma explicação racional e consciente para aquela decisão prévia. Então, nós, na verdade, somos seres muito bons em racionalizar. Racionalizar é o processo de você inventar ou criar explicações lógicas e racionais para algum fenômeno. E é esse tipo de processo que dita praticamente a sua vida inteira, todos os dias. E geralmente ele é imperceptível mesmo, porque acontece amplamente no seu subconsciente. Mas é esse o processo que, por exemplo, dita grande parte das coisas que você consome no seu dia a dia. Por acaso você alguma vez já comprou algum produto, talvez de maneira inconsciente e impulsiva, mas depois disso você percebeu que seu cérebro começou a inventar razões pelas quais você na verdade precisa daquele produto e foi uma boa ideia ter comprado? Então você já observou o fenômeno da racionalização na prática. E uma das emoções que mais dita os rumos da nossa vida, quer estejamos conscientes dela ou não, é o medo. O medo é uma das emoções mais fundamentais do ser humano. É ele que te impede de executar uma série de ações que seriam extremamente imprudentes e arriscadas, como por exemplo, acelerar a toda velocidade na BR, ou pular do segundo andar de um prédio. O medo, portanto, tem uma justificativa biológica e evolutiva para existir. E não seria possível, e nem mesmo aconselhável, eliminar ele completamente da sua vida. Existe um tipo de pessoa que não experimenta a emoção do medo da mesma forma que as pessoas normais, e que são capazes de se jogar nessas situações arriscadas, que a gente mencionou antes, por exemplo, de maneira totalmente impulsiva e sem praticamente nenhum senso de autopreservação. São pessoas com transtorno de personalidade antissocial, ou mais popularmente conhecidas como sociopatas. Então, vamos aceitar que você não é uma criatura fria e calculista. Se você tem mais de 14 anos, você já deveria estar deixando esse tipo de ideia de lado. O que prevê a efetividade ou a falta de efetividade de uma pessoa específica em praticamente todas as áreas da vida é o grau em que ela consegue perceber e gerenciar suas próprias emoções. A inteligência emocional é um dos 3 fatores que mais prevê o sucesso acadêmico e profissional, por exemplo. O nível no qual você consegue perceber e gerenciar as suas emoções, e veja bem, gerenciar, não é suprimir. É o mesmo nível no qual você vai ser capaz de manter relações saudáveis, tanto de amizade quanto relações românticas. É o nível no qual você vai conseguir se sentir seguro nas suas decisões da sua vida, manter níveis satisfatórios e constantes de performance acadêmica e profissional, e assim por diante. Mas o que tudo isso tem a ver com ser um covarde? Bom, vamos pensar sobre o que é uma pessoa covarde. Não é uma pessoa que tem medo, porque, como a gente viu, medo é uma coisa que todo mundo tem. O covarde é alguém que sempre cede aos seus medos e simplesmente deixa o medo vencer todas as batalhas da sua vida, grandes e pequenas. Agora, eu quero que você pense em alguém que você considera que não vive uma vida plena. Pode ser outra pessoa, pode ser até você mesmo. E, na verdade, essa pessoa vive uma vida, na falta de uma palavra melhor, medíocre, no sentido mais estrito da palavra, de ser mediano. Essa pessoa está presa num trabalho que ela não gosta, por exemplo, que não traz nenhuma satisfação pessoal para ela. Ela é constantemente importunada por um chefe ou por colegas de trabalho irritantes, dos quais ela também não gosta.
Essa pessoa não mantém hábitos saudáveis de vida. Ela passa os dias depois do trabalho em casa, assistindo televisão e se drogando com álcool, gordura, entretenimento barato. Quando não, coisas piores. E talvez essa pessoa até saiba lá no fundo do seu ser que ela deveria e que ela precisa fazer coisas para mudar a sua realidade. Afinal, ela obviamente não se sente feliz daquela maneira que ela vive, mas ela se sente paralisada e incapaz de fazer qualquer coisa. Ou sumida pela ansiedade e pela depressão, ela passa os seus dias vivendo no mesmo vórtice de angústia, que parece que mantém ela presa no mesmo lugar. Ela se sente preguiçosa, inútil, incapaz de mudar a sua realidade. E qualquer pessoa que esteja em uma situação parecida, ou simplesmente em qualquer situação de vida desfavorável, é capaz de pensar em inúmeras justificativas racionais, de motivos ou desculpas que impedem ela de fato mudar a sua situação. Ah, eu não posso sair do meu trabalho agora, eu preciso pagar as contas. Eu não faço ideia de como começar a ir na academia. E se eu me machucar e não souber o que fazer? 90% das pessoas que tentam iniciar um negócio fracassam. Não é realista eu tentar. E a sua mente tem a capacidade de te convencer inteiramente de que essas coisas são 100% verdades. E não me entenda mal, talvez elas sejam mesmo. Você provavelmente realmente tem que pagar suas contas. Mas eu posso te garantir uma coisa, nenhuma dessas desculpas mentais esfarrapadas é o real motivo pelo qual você não mexe um dedo para melhorar a sua vida. O real motivo disso é que é extremamente assustador mexer no nosso status quo. Eu não posso sair do meu trabalho agora porque eu preciso pagar as contas? Na verdade significa, eu tenho medo da incerteza do futuro. Como é que eu vou conseguir comer? Eu não faço ideia de como começar a ir na academia? Na verdade quer dizer, eu tenho medo do julgamento das pessoas. 90% das pessoas fracassam ao iniciar um negócio. Não é realista? É uma racionalização de eu tenho medo do fracasso e das pessoas rirem de mim quando eu colocar a cara a tapa. E é assim que a maioria de nós vive as nossas vidas. Vidas pequenas e que ficam cada vez menores, se escondendo atrás de um viés de racionalidade que faz a gente se sentir seguro e superior. E tudo isso parece muito deprimente, mas não é motivo para se desesperar. Felizmente, existem maneiras de não sucumbir ao medo e, ao invés disso, encontrar estratégias para enfrentá-lo e encará-lo. Qual é o antídoto para a covardia? Não é a falta de medo, como a gente já viu. É a introdução nas nossas vidas da virtude da coragem. A coragem é a minha virtude preferida e é também a única delas que não pode ser fingida de maneira alguma. O corajoso é aquela pessoa que age apesar dos seus medos e faz o que precisa ser feito ou o que ela quer fazer, independente dos seus sentimentos. As pessoas corajosas são aquelas que levam vidas grandiosas. E aqui eu não estou falando grandiosa naquele sentido limitado de sucesso profissional ou financeiro. Estou falando grandiosas em todos os sentidos possíveis. São pessoas que conseguiram se tornar quem elas realmente são. E se tornar quem você é de verdade, quem você nasceu para ser, não é um processo automático. É um processo que exige coragem. O mundo está a todo momento tentando minar a sua coragem e cultivando a sua covardia. Você cresce e se desenvolve absorvendo uma série de scripts mentais e de crenças que te mantêm acovardado. Então, é hora de reverter o processo. Só que isso não acontece do dia para a noite. Se você é alguém que passou a sua vida inteira cedendo aos seus medos e às justificativas criadas pela sua ansiedade, você não vai se tornar um super corajoso assim, sem mais nem menos. Mas, felizmente para nós, a coragem pode ser treinada, quase da mesma forma que você treina um músculo na academia. E da mesma maneira que a gente não começa na academia levantando 120 kg no agachamento e 80 no supino, a gente provavelmente não é capaz de enfrentar os nossos maiores medos, os que mais nos atrapalham, logo de cara. Você começa com pesos pequenos e você começa com medos pequenos. Pense, reflita, tenha um momento de introspecção e identifique quais são os medos, pequenos e grandes, que você tem na sua vida e que te impedem de executar as ações que te levariam a uma vida melhor. Comece, dia após dia, a executar pequenas ações de enfrentamento a esses medos. Por exemplo, o medo de iniciar um negócio novo ou de se aproximar de um estranho e demonstrar interesse romântico. Nesses casos, nós podemos quebrar os nossos objetivos e os nossos desejos, que parecem grandiosos e, portanto, ainda mais medonhos, em pequenos pedaços mais fáceis de digerir. Talvez você ainda não seja capaz de se aproximar daquela menina que você achou interessante e chamá-la para sair. O seu músculo da coragem ainda não está forte o suficiente para isso. Talvez no momento o que você consiga fazer seja apenas dar um oi para ela. E se até mesmo isso ainda for muito assustador para você, de repente o que você pode fazer é só olhar para ela, manter contato visual por alguns segundos e sorrir genuinamente. Na psicologia comportamental, isso tem um nome oficial, terapia de exposição. Ela consiste em literalmente expor o paciente ao objeto que causa medo, ansiedade ou apreensão, de maneira controlada e em doses pequenas. Com o tempo, a pessoa se torna mais e mais capaz de enfrentar e superar os seus próprios medos. E não tenha dúvida de que a sua melhor versão, a sua melhor vida, se encontra além dos seus medos. Poucas coisas trazem tanto orgulho e satisfação quanto superar uma coisa que antes causava muita ansiedade. Quase sempre que a gente faz isso, a gente se sente aliviado. E a gente questiona por que é que a gente tinha tanto medo daquela coisa para começar.
Depois que você enfrenta e supera um medo, ele parece uma coisa pequena e boba. O medo só tem poder sobre você quando você deixa ele ter. Aí, ele vai ficando cada vez maior. Se você quer uma vida autêntica e alinhada com os seus valores e princípios mais íntimos, e não controlada por fatores externos, comece a encarar os seus medos hoje, um passo pequeno de cada vez. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like e um comentário e se inscrever no canal, porque assim você me ajuda a crescer no YouTube e a entregar essa mensagem para mais pessoas.